E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium missionário da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo. Já estamos no capítulo 25 da obra. O título é Generoso Alvitre. Estamos praticamente no meio do livro, porque o livro tem 50 capítulos. Nós começamos no programa de ontem a estudar esse capítulo, então estamos na metade. Generoso Alvitre, quer dizer, um generoso conselho. No programa passado, a mãe de Lísias, na hora do café da manhã, ela orienta o André Luiz ao seu primeiro e novo dia de estágio na colônia. Nós lembramos que o Clarencio ofereceu a ele a permissão de ir em alguns dos, não em todos, mas em alguns dos ministérios, como um estagiário para observar, para escolher algo que ele pudesse ser útil, porque, como nós vimos, médico, ele não poderia exercer essa profissão na colônia, porque ele fora um médico materialista, ele, enquanto encarnado, não tinha uma preocupação com o doente, mas muito mais com a doença. Então, ele ainda não teria condições de exercer a sua profissão, que era a profissão de médico. Mas, como o Clarencio percebeu que ele tinha o hábito de trabalhar, né, que ele era um trabalhador, apesar de algum comportamento equivocado no setor em que ele trabalhava, mas ele gostava de trabalhar, ele gostava de ser útil. E o Clarencio vai dar essa oportunidade para ele. A dona Laura, por sua vez, já movimentou, como se diz, os pauzinhos para poder ajudar o André Luiz nessa nova etapa da vida dele na colônia. E ela diz que chamou uma pessoa que trabalha no Ministério da Regeneração, que é o Rafael, que é onde ele vai começar o estágio, e ele vai ser levado para conversar com o ministro Genésio, que é o ministro da Regeneração. Para a gente lembrar, o Ministério da Regeneração é um dos 6 ministérios da colônia Nosso Lar e é o que está mais ligado à crosta da Terra. É o que recebe uma maior influência dos espíritos que estão no umbral, porque, lembrando, Nosso Lar fica na periferia da região espiritual que chamamos de umbral. Então, vamos continuar, nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 7. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Então, Dona Laura vai começar a conversar com ele, a orientá-lo. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Olha que bonito, né? A Dona Laura, sabendo que a mãe dele habita uma colônia superior a Nosso Lar e não pode estar a todo instante com ele, ela vai rogar para ela mesmo essa posição de orientadora maternal, né? Isso também deve ter comovido ele. Isso aí nos reporta também o raciocínio, Tereza, e ela fala assim, já que a sua mãezinha não reside
aqui na colônia, reivindico a satisfação de orientá-lo, nos dando também ensinamentos que nunca estamos desamparados, em momento nenhum. Pela informação que os Espíritos nos dão, e Paulo já falava da nuvem de testemunhas. Então nós estamos sempre acompanhados de alguém, não necessariamente no corpo, mas fora do corpo, né? E nós temos o nosso espírito protetor, como Kardec chama, espírito protetor, aquele que é designado para a nossa encarnação para nos orientar. O problema é que às vezes não temos sintonia com ele. Se o André Luiz fosse uma pessoa desobediente, com má vontade no trabalho, né, ele não estaria tendo essa recepção que ele está tendo, essa ajuda, como ele está aqui falando que ele está comovidíssimo. Então a companhia nós sempre temos. Por exemplo, na pergunta de número 497, no capítulo da intervenção dos espíritos, Kardec pergunta assim: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Porque tem sempre alguém nos querendo fazer mal. São aqueles cobradores nossos. São as nossas vítimas de ontem. Nós não somos vítimas dele, eles que são vítimas de nós, que vêm nos cobrar com a permissão de Deus, na medida que nós possamos responder à cobrança. E aí os espíritos respondem a Kardec: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então precisa da boa vontade. O que é a boa vontade? O nosso comportamento. Então, como o comportamento do André Luiz aqui, de uma pessoa que está obedecendo às regras que têm que ser obedecidas. Esse é o problema nosso, né? Começando por mim aqui falando. É obedecer às regras, que a nossa indisciplina é muito grande perante as leis divinas, que abrange também muitas leis civis. Então ele continua: gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Lembra, né, quando ele foi falar com Clarencio? Sim, esclareci, relembrando as elucidações do Clarencio. E aí ela vai falar para ele: sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo, quer dizer, de pronto ele não teve autorização para trabalhar como médico. Recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Então, ele só teve permissão mesmo de visitar regeneração, auxílio, que é onde ele mora, e comunicação. E esclarecimento. Esclarecimento, talvez. Então, mais fortemente, então, né? O esclarecimento já não está tão fortemente. E lembrando, pessoal, por que a divisão em ministérios? Por que são essa divisão? Porque é a condição mental de cada um que está ali dos sendo atendido. Habitante no sentido de ser atendido. É uma colônia, nosso lar é uma colônia, não é uma colônia de férias, é uma colônia de transição, de trabalho. Ela tem os períodos de descanso, sim, porque a necessidade ainda é na condição evolutiva que os seus habitantes passam, pelo qual os seus habitantes passam. Mas é uma colônia de trabalho. E na condição mental de cada um. O que é essa condição mental? O apego ainda às coisas terrenas. É o egoísmo, o bem só para si, o seu prazer pessoal, o que eu quero só para mim. Então, na medida que isso está mais arraigado, são os ministérios que estão mais ligados à terra ainda, que é a regeneração, o auxílio, como a Teresa falou, e vai para a comunicação, vai o esclarecimento. Aí os dois mais elevados, que é o da elevação e da união divina. Esses são mais ligados ainda às coisas pelo comportamento mental, mais ligados a Jesus, vamos dizer assim. Isso. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou:
Agora ela vai começar a dar os conselhos para ele. Os seus alvrites. É justamente nesse sentido que lhe ofereço as minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior, quer dizer, né, como uma pessoa mais velha, morando há mais tempo na colônia. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Tereza, vai comentar agora? Pode falar. Posso falar? Então, quando ela fala aqui, autorização quanto lhe seja possível, abandone os propósitos de mera curiosidade, né? Então, não só de curiosidade, mas também de pesquisa vamos dizer assim, que se personifica o estudo real. Não é só curiosidade de saber, é de pesquisar. E aí nós podemos carregar isso para a própria doutrina, assim como o Espiritismo. Na pergunta de número 495, porque ela vai ler ditando assim, ela vai ler de não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Porque o que a mariposa faz? Ela vai ficar, pega aqui, ela não tem um pouso certo. Ela fica para lá, para cá, para lá e não. Então e o espírito de pesquisa no que concerne a doutrina espírita passa por isso aqui que a dona Laura está falando também. Não é só curiosidade de saber que a gente continua, que a morte tal, mas o espírito de pesquisa. Precisamos tem que estudar. Estudar. Precisamos lembrar sempre que, literalmente, Allan Kardec deu a sua vida para que nós tivéssemos essas informações. Que Francisco Cândido Xavier também deu a sua vida para que nós, literalmente, para que nós tivéssemos essas informações. Então, são missionários que Jesus enviou à Terra para que nós tivéssemos todo esse cabedal aqui de informações tão detalhadas, como a gente está estudando aqui, para nós, espíritos tão rebeldes, porque pela nossa rebeldia e preguiça precisa ser bem detalhado, bem mastigado, né? O Dr. Bezerra de Menezes fala no livro onde está a história do Leonel Judeu, Os Dramas da Obsessão, ele relata lá no livro Dramas da Obsessão, da psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, outra missionária da mediunidade também. Os livros excelentes, que escreveu o livro Memórias do Suicida. Mas no livro Dramas da Obsessão, ele fala ali, o Dr. Bezerra, bem nitidamente, ele diz assim, que os espíritos romanceiam, trazem os romances para nós, para que nós, mentes ainda muito preguiçosas, possamos apreciar os ensinamentos de Jesus através dos romances. Então nós temos ali romancear, porque eles chamam... Só a teoria para nós não... Fica muito difícil ainda. E genialmente, esse gênio, Allan Kardec, ele coloca a base da terceira revelação do Consolador, que é o Livro dos Espíritos, em perguntas. Isso é uma didática incrível. Realmente é o espírito de pesquisa que está nele, né? É um gênio. Jesus não ia mandar qualquer um, com certeza. A gente não... você se adiantou. Sei que seu espírito de pesquisa... Não, porque ela fala antes, desculpa. Mas essa genialidade de botar o ensinamento da terceira revelação, o Consolador, que Jesus já tinha prometido, em forma de perguntas. Fica muito mais fácil da gente ler, da gente aprender. Só que tem que ser lido num contexto, né? Com a boa vontade da boa vontade nossa de aprender, né? Do bom senso. Ela está tentando, a dona Laura está tentando dizer para o André Luiz que só a curiosidade não basta. Você precisa, lógico, a curiosidade move o mundo. As grandes descobertas foram feitas por pessoas que tiveram a curiosidade de pesquisar e de entender o que estava acontecendo e o que precisava ser modificado. Mas só isso não basta. Precisa do espírito de serviço, de trabalho, porque são aquelas pessoas que, infelizmente, vivem de dar palpite, não é? A gente tem que se vigiar também para não ser esse tipo de pessoa, de só fala, mas é incapaz de fazer alguma coisa, é o que a gente chama de pessoas palpiteiras. Então ela já está alertando o André Luiz, olha meu filho, a curiosidade, eu sei que você foi um médico pesquisador na Terra, porque aqui é uma deixa, né,
do trabalho do Dr. André Luiz na Terra, enquanto para nós, o que acreditamos, Dr. Carlos Chagas, ele foi um exímio pesquisador, estudioso, que se dedicou e conseguiu fazer o protocolo completo da doença de Chagas. Mas só isso não basta. E é isso que ela está enfatizando para ele. Olha, nessa sua nova oportunidade de estágio agora nos ministérios, que você vai começar a partir de hoje, não se comporte dessa maneira. Não fique só no espírito da curiosidade. Coloque, de alguma maneira, ela vai dizer agora para ele ter o espírito de serviço, não ficar. Então, o exemplo que ela dá é o da mariposa, que fica para cá e para lá e não faz nada, né? A gente fica para cá, para lá, só na lâmpada e não é incapaz. É lógico isso. Claro que a mariposa tem a sua função na natureza, porque Deus não cria nada inútil, mas é uma simbologia muito boa, que ela arranja para ele. E o espírito de pesquisa, né, Tereza, que está inserido no André Luiz, porque sendo ele o Carlos Chagas, dito isso, gente, não é opinião nossa só não, é Edivaldo Franco, Raul Teixeira, né, e há um consenso geral. E então o espírito de pesquisa inserido nele, como sempre foi, a morte não nos muda, isso denota o quê? Perguntas. E na pergunta número 495 do Livro dos Espíritos, no final dessa pergunta, que é o capítulo da intervenção dos espíritos, que nos interessa, o final da resposta, dessa pergunta, é uma mensagem de São Luís Santo Agostinho. Kardec bota assim, depois ele fala assim: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes, né? Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus? Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para que os repartirdes com os vossos irmãos? Senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então essa mensagem aqui de Santo Agostinho, no final dessa resposta número 495 do Livro dos Espíritos, nos diz bem aqui o caso do André Luiz. Não receei fatigar com as vossas perguntas. Pode perguntar. Pergunta produtiva é instrução. Mas não é só parar na pergunta. Não é só parar na pergunta. Na resposta que foi dada. E na resposta, porque que é o que o André Luiz vai fazer praticar. O tempo todo na sua obra. E às vezes na reunião, às vezes direcionando mais para a casa espírita, nas reuniões de estudo, em que nós podemos perguntar, que a gente não se isso acontece, né? Mas que a gente procure não se aborrecer quando alguém fizer uma pergunta básica. Porque ali estão presentes vários espíritos que não têm o conhecimento. E às vezes a pergunta da pessoa, que é uma pergunta que você já sabe, ai meu Deus, já sei, se a pessoa não sabe isso, não sabe. E o espírito que está ali acompanhando não sabe. Nós tivemos informação um tempo atrás, na nossa casa espírita, que na evangelização, muitos espíritos eram trazidos, né, Tereza? Para assistir às aulas das crianças de evangelização. Isso acontece muito, porque o espírito adulto, desencarnou adulto, mas a mentalidade, o raciocínio dele ainda está muito aquém. E também não teve notícias de Jesus na última encarnação. E aí uma aula de evangelização preparada com carinho, com amor, ela vai instruir várias pessoas. Então, é para a gente não se cansar de perguntar, não. E para dizer e lembrar sempre que, na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, é para ajudar o outro. Não é para guardar para si e fechar num cofre do orgulho. Eu sei mais que você. Não é assim. Tem que educar quanto a isso. Quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei de uma história que tem no livro Jesus no Lar, no capítulo 36. O problema é difícil. Porque a gente está vendo aqui que a pessoa que só quer bisbilhotar, ela não consegue fazer nada. A pessoa que vive não consciente da sua tarefa, focada no que tem que fazer, ao invés de estar preocupado com o que o outro está fazendo, eu lembrei dessa história do livro Jesus no Lar. Ela é muito interessante. Perguntaram a Jesus qual era o problema mais difícil
na caminhada humana. E Jesus conta essa história, né? Que o maior obstáculo do mundo é de cada homem cuidar dos próprios negócios sem se intrometer, né, nas atividades alheias, porque a pessoa não foca no que está fazendo. Porque qual é a história que Jesus conta? Que um sábio pediu aos seus 3 filhos para levar um presente a um rei, a um soberano de uma cidade próxima. E aí ele pede para um filho levar um vaso de cerâmica, o outro vai levar um bolo e o outro vai levar uma corça muito especial, né? Um animal muito especial. E eles saem no caminho e, ao invés de ficarem atentos, né, focados nas suas tarefas, começaram a ficar preocupados com o que o outro estava fazendo, porque quem gosta de dar palpite, quem gosta de bisbilhotar, não foca no que tem que fazer. Infelizmente, fica mais preocupado com o que o outro está, com o comportamento do companheiro. Então, o que aconteceu? Nessa jornada, de repente, aconteceu que um começou a falar: você não está segurando esse vaso direito, e foi lá ajudar o irmão a segurar o vaso. O vaso caiu no chão. Quando o vaso caiu, esse que estava segurando o animal tentou segurar o vaso, o animal fugiu. O outro que estava segurando o bolo, estava levando o bolo, quando viu que o animal fugiu para o mato, deixou o bolo cair na confusão. Quer dizer, voltaram para casa e falaram lá para o pai: a gente não conseguiu cumprir o que o senhor mandou porque aconteceu isso, né? Aí o pai fala que o grande problema é esse. O grande problema foi eles não terem focado na tarefa que lhes cabia. Ficaram, né, preocupados com a tarefa do outro. Então, quem gosta só de ficar curioso, não se dedica ao que faz. É isso que ela está dizendo para o André Luiz. Olha, meu filho, quando você for começar lá as suas observações, é muito justo. Você, lógico, é um aprendizado novo. A curiosidade normal, ela é bem-vinda, mas não pode ser só mera curiosidade. Do que você aprender, você tem que utilizar de alguma maneira. Senão você vai ser igual a mariposa que fica para lá e para cá e não faz nada. Como esses 3 filhos do rei que ficaram, ao invés de focar no que tinham que fazer, começaram a olhar o que os outros estavam fazendo, como uma mariposa que fica para lá e para cá e não faz nada. Não é? É esse um dos conselhos da dona Laura, para que ele ele fique centralizado no que vai fazer e não fique só curioso. E aí ela continua: sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. E aí ela finaliza dizendo: a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. E aí vamos terminando o nosso programa, mas vamos voltar a esse assunto na questão da curiosidade, que o André Luiz vai nos dar um outro exemplo disso num outro livro dele, um livro posterior. A gente vai ver o que a curiosidade acabou com a tarefa de um médium aqui na Terra. Mas vamos ver isso no próximo programa. Vamos finalizando, agradecendo a todos a atenção, a paciência, rogando a Jesus e aos bons espíritos que possam nos ajudar, e com certeza o fazem, nos ajudar a termos cada vez mais o melhor comportamento aqui enquanto encarnados. Deus abençoe vossos lares. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.